Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do podcast do Júnior. Esse já é o nosso segundo episódio com uma estrutura nova, né? Para quem está nos assistindo, pode ver, né, que a gente está aqui agora com uma estrutura bonita, linda, tenho pessoas aqui, né? Estou com o Junico, para quem escutou o episódio anterior a este, já sabe o que está acontecendo, então o Junico está aqui participando. Nada é por acaso, né? Porque o podcast do Júnior é Junico, então a gente juntou os Júnior e virou o podcast do Júnior com dois Junico. Com dois Júnior. Não, Junico não. Dois Júnior. E a gente tem, né, mais uma vez, reforçando. Vamos de novo. Mais uma vez, reforçando, a gente tem o apoio da MG Arte em Som, do Juliano Messinger. Obrigado, Juliano. Tu é o cara, né, para nos apoiar aqui, principalmente nos microfones, na estrutura de som, que faz com que isso aqui esteja acontecendo. Ele comprou a ideia, né? Então, sensacional. E vamos direto ao assunto, vamos direto ao nosso episódio, porque hoje nós temos convidadas, né? As convidadas especiais, que são as nossas primeiras convidadas, né? Os primeiros convidados, vamos dizer assim, dessa nova temporada do podcast, que é a Marina e a Maíra. Elas são uma dupla sertaneja, elas já me falaram aqui. Eu vou errar o nome, então me corrijam, tá? Tudo bem. Eu sou péssimo para nome, então é normal. A Marina e a Maíra, da Virtude Consultoria e Desenvolvimento Humano. Isso, né? Isso. Não errei. Não. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Nosso primeiro episódio com convidados. Que honra, né? Estamos muito agradecidas de ser as primeiras, então, né? E vamos lá, vamos bater um papo bem legal. A gente trouxe elas hoje aqui para a gente falar sobre do mundo da psicologia, né? E também muito sobre inteligência emocional. Eu acho que está muito em voga, né? Esse assunto. Eu acho que vocês, melhor vocês para dizerem, né, sobre isso. E eu já ia esquecendo de fazer uma coisa também. Olá, Junico. Olá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Nós estamos gravando à noite, tá, pessoal? Então não sei se está assistindo de manhã, de tarde, mas boa noite, Junico. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por me apresentar. Quem me conhece é o Junico Bonda. Eu tenho que tirar minha síndrome, né, aqui de ser um podcast sozinho. Eu tenho que lembrar que tem o Junico aqui. Mas voltando. Desculpa, meninas, eu não me apresentei o meu companheiro de podcast aqui. Muito importante, né? Que é importante, né? Senão daqui a pouco nem eu tô mais aqui, né? Junico. E então a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão do desenvolvimento, inteligência, né, emocional, que está muito em voga. Mas antes disso, a gente quer conhecer um pouquinho vocês. Apresentar. Quem é a Marina e a Maíra? Quem são vocês? De onde vocês vieram? De que lugar? Onde comem? É importante diferenciar quem é quem, né? É importante. Nós trabalhamos juntos, mas somos duas pessoas separadas. E não cantamos, nós não cantamos. Não temos nenhum talento para isso, inclusive. A última pergunta aqui era vocês fazerem uma palhinha. Não, então não vai dar, a gente encerra antes. Impossível isso. Bom, eu vou começar então me apresentando. Eu sou a Marina, sou psicóloga já há 8 anos, sócia na Virtude Consultoria, que é uma empresa que existe há 7 anos. Então, logo depois que eu me formei, a gente iniciou a empresa, junto com a Thaís, que é a nossa outra sócia, que não está aqui. Vamos apresentar a Thaís também, né? Depois tem mais uma. Dela. Tem mais uma. Nós somos um trio, não é só uma dupla sertaneja. A Thaís salva, né? A Maíra é a Maíra, daí tem Thaís no meio. Ela é a produtora executiva. As fotos a gente coloca lá no meio. Realmente. Então, a Thaís começou junto comigo, a Maíra entrou um pouquinho depois, né? E nós três somos sócias hoje, então. Então, eu sou formada em psicologia, eu tenho uma formação também em coaching, depois eu fiz um MBA em desenvolvimento humano e organizacional, uma especialização em psicologia positiva. Então, toda a minha formação é voltada ao desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, né? No seu ambiente de trabalho. E esse ano também eu fiz uma certificação específica em felicidade no trabalho, para aplicar, construir, enfim, programas de felicidade dentro das empresas, né? Então, com foco bem grande no bem-estar das pessoas.
Isso profissionalmente e pessoalmente, eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu acredito na felicidade, por isso eu trabalho com isso, né? Sou muito feliz no meu trabalho, muito realizada. Sou casada, né? E sou natural aqui de Farroupilha, sempre morei aqui. Ah, que legal. Bacana. É bom, né, tu praticar aquilo que tu vende, né? Então, Isso. é importante, E ela né? pratica, ela super pratica. Nós falamos muito isso. Tudo que nós aplicamos, a gente procura primeiro, até as ferramentas, as técnicas, vamos testar em nós, vamos ver como é que funciona. E nós temos que nos identificar com aquilo, assim, para realmente acreditar que aquilo é algo aplicável, né? Legal. Então a gente Bacana. não prega algo que nós mesmas não fazemos, né? Isso é bem importante. É bem importante. Que Isso, bom, que que ter bom. certeza se funciona. Mas é legal escutar isso, dizer assim, eu sou feliz. Nós eu vamos sou. entrar sobre isso depois. Tu deve pegar bastante pessoas infelizes, né? Sim. É É. meio que normal, vamos dizer assim, Acho né? importante a gente explicar um pouquinho até o que é ser feliz. Porque não é estar bem o tempo inteiro, É isso aí. né? Então, verdade. podemos e não falar é não mais. ter problemas Isso. também. É, né? isso aí. Isso, gente, eu não sou alienada, eu tenho problemas. Isso. E Maíra? Quer dizer, terminou Maíra? Sim, passo a palavra. Eu sou a Maíra, então tenho 34 anos, porque eu falei antes que tinha 25, mas é mentira. Que agora eu vou me apresentar e eu tenho 3 filhos, né? Então eu sou mãe de 3 filhos, uma já tem 19, então não tem como eu ter 25, né? Não, as contas não fecham ali. Eu tenho 3 filhos, moro em Caxias, sou natural de Caxias, sou casada, casei adolescente. Digamos assim que pela sociedade eu comecei a minha história inversa, né? Porque eu fui mãe, fiquei em casa, cuidei dos filhos e depois eu voltei para o meu lado profissional. Então eu comecei a estudar faz 2 anos psicologia. A minha formação anterior é RH, então foi quando eu comecei a trabalhar com as gurias, né? Me convidaram para vir para essa sociedade e eu abracei a causa e vim, né? Trabalhava nas vendas antes, gosto de vender, gosto de comunicação. Então, como elas dizem, vai lá, Maíra, que tu é o comercial da virtude, né? Hoje, mais voltada para psicologia, mas ainda tenho o meu pezinho lá nas vendas, né? Sim. Então, gosto muito do tradicionalismo, participo de CTG. Então, a minha vida também é voltada para esse meio. E, como eu disse, a minha carreira começou um pouquinho inversa pela sociedade, porque não existe certo ou errado, né? E hoje eu sou muito satisfeita por isso. Por quê? Porque eu acho que se eu tivesse começado lá atrás, a minha escolha não seria psicologia. E hoje, com a minha idade, com a minha escolha, com as minhas certezas de vida, eu posso dizer que eu fiz a melhor escolha. E que eu sei todos os dias isso. Mas nós estamos juntos nessa, porque eu também. Eu me formei com 29 anos. Eu tenho 32. Uhum. Eu me formei com 29. E eu tenho a mesma filosofia. Se eu tivesse feito o que eu tinha escolhido lá, logo depois que eu saí do ensino médio, eu teria me arrependido. Sim. Porque naquela época eu queria ser engenheiro. Uhum. E eu me formei com 29 anos em produção multimídia. Totalmente diferente. Sim, Mas sim. hoje eu tenho certeza que é a escolha que eu queria ter. E é que nem sempre É. com 17, 19 anos ali, a gente vai saber escolher da melhor forma. Vai. Porque tem coisas que só a vida vai trazer, né? E mudar também, né? Tipo, às vezes no meio do caminho, sei lá, muita gente escolheu lá na frente, mas mudar logo depois também não. Não tem é um problema. Não é um Não, problema. Às não é um vezes é problema. melhor mudar, porque a tua realização profissional é o que te completa. Então, Sim. tem todos os setores ali da tua vida, né? E eu acredito muito nisso. Então, eu sou muito realizada em trabalhar com as pessoas hoje, né? Então, eu sou uma psicóloga em formação, né? Já atuo, sim, em treinamento com as gurias, digamos assim, que elas são as minhas supervisoras, vamos dizer assim. Sempre busco ela, aprendo muito com elas, né? Todos os dias. E trabalho mais, então, nessa área da comunicação. Treinamento, comunicação, liderança também, junto com elas. A gente atua de uma forma completando uma outra, né? Legal. Mas o meu foco hoje, e para minha carreira profissional, é a atenção plena. Então, que hoje, acho que a gente vai aprofundar um pouquinho depois. Mas hoje a atenção plena é muito necessária, digamos assim. Que é isso daqui, né? É viver o hoje. Tipo, é viver o hoje. Ontem já foi, amanhã não existe ainda. É. Focar no momento. Focar no momento. Então, eu descobri isso na minha terapia e replico para quem eu posso a atenção plena, assim, porque é muito, muito válido. Então, esse é um Legal. pouquinho de mim. Gosto de falar, né? Vocês vão perceber depois. Ou já perceberam, né? Dizem que psicóloga gosta de ouvir, mas a gente gosta de falar também. A gente gosta de falar também. Ah, Vocês estão no lugar certo, que aqui é pra falar mesmo. Né? Então, essa é um pouquinho de mim. Bacana. Pra quem não de repente, tá vendo ou escutando esse podcast, a gente tá na Serra Gaúcha, tá, pessoal? Reforçando,
tá? Então, a Maíra falou Caxias do Sul, a Marina falou de Farroupilha, a gente estamos gravando em Farroupilha, né? Então, pra quem não, só pra localizar aí, vocês olharem no mapinha, né? Mas provavelmente que a nossa audiência agora, bem no início, E vai quase ser em daqui. novembro e tá frio hoje. Vocês tá frio, tá o quê? Deve estar uns 12 graus agora. Eu acho que Mas, até enfim. menos. Por aí. Mas enfim, só pelo que vocês falaram aqui, a gente já tem bastante assunto que eu já quero perguntar. Felicidade, atenção plena, são assuntos que a gente precisa saber. A própria inteligência emocional, que eu acho que é um pouco de tudo, né? Uhum. A inteligência emocional, ela seria o macro e dentro dela a gente vai tendo as vertentes, Sim. né? Isso, é um Sim. assunto bem amplo. É amplo, né? Inteligência Porque daí emocional. daria, acho que, diversos episódios se a gente fosse ir para cada linha da inteligência emocional. A Né? gente vai criar um podcast da virtude. Da virtude. Ai, pode ser. A gente apoia. A gente até gostando da ideia já. É bom. Sabe que o podcast hoje ele é uma mídia bem importante para nichar bem o mercado. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer um podcast, mas vai ter lá 50 pessoas escutando. Mas é que se tem 50 pessoas escutando, são realmente 50 pessoas interessadas no assunto. Sim. E é Focadas naquilo, entende? E nós consumimos esse tipo de conteúdo, né? Pois A é. gente gosta. E tu vai direto naquilo que tu quer consumir, né? Porque, por exemplo, pegando uma mídia de divulgação Instagram. No Instagram, tu tem um monte de milhares de pessoas te seguindo. Mas não necessariamente são todas que querem escutar aquele assunto. Às vezes estão seguindo, sei lá, se identificou por algum detalhe, alguma coisa, mas não acompanha necessariamente. Sim. E no podcast, não. Se tu para lá 1 hora para escutar sobre aquele assunto, é porque tu quer saber sobre aquele assunto. Uhum. Sim. Então é bem verdade. importante, é uma mídia bem legal. Vendemos nosso peixe, viu? Fale um pouquinho mais sobre a virtude. Né? Então, vocês aqui são 2 pessoas, PF, que trabalham num PJ, vamos dizer assim, né? Sim. Numa empresa. O que a virtude faz? Eu entrei faz 5 anos, tá? Já faz um tempinho que eu Já sou faz sócia. tempo, né? Que eu sou Era bem sócia no começo. nesse- Nós temos nesse 7 começo. anos, a Maíra 7 tá com anos. nós há 5. Nós começamos do nada, literalmente, assim. Cara e coragem. E o amor pela profissão. A Thaís, que começou comigo, nem formada era. Quando nós abrimos a Virtude, ela se formou no semestre seguinte. E eu estava recém-formada. E a gente já foi como consultora para as empresas, né? A nossa formação, na época, né? Era ainda muito clínica, então era muito comum as pessoas não entenderem o nosso trabalho. Mas como que tu é psicóloga na empresa? O que tu faz exatamente? Porque a gente conhece mais a terapia, o psicólogo do consultório, né? Em geral. Mas é uma área que cresceu muito, a psicologia organizacional, que é a que volta, né, para as empresas. E o que a gente faz, então, é atender a empresa, é atender a pessoa jurídica, com tudo que vem junto com ela, né? Então, a pessoa no seu ambiente de trabalho, como ela pode ser mais... A gente trabalha muito com a vertente da felicidade, porque acreditamos que isso vai contribuir para a pessoa e para a empresa também, né, com o resultado da empresa. A gente ajuda as empresas também a planejarem, a organizarem, a como encontrar as pessoas certas e manter as pessoas certas dentro da empresa, né? Que isso A se organizarem, né? A se organizar. Eu fui um cliente muito satisfeito. Que bom, ainda bem. E ajuda muito. Vale a pena mesmo. Isso, pequenos empreendedores, né? Isso é legal de dizer também, que tipo, não é só grandes empresas. Isso, não. até o nosso público são pequenas empresas. Aliás, a gente trabalha muito com empresas que estão crescendo. E aí vem essa necessidade de se organizar, se reestruturar, profissionalizar os processos, O né? desenvolvimento das empresas. Nós Isso. trabalhamos muito no desenvolver. Então, se ela é pequena, nós atuamos no desenvolvimento. Se ela já tem uma estrutura, também vai se desenvolver. Então, a gente atua diretamente no desenvolvimento. Né? Mas isso tá ligado porque a empresa começou a crescer, né? Ela contratou, né? Aí ela notou que, peraí, tô tendo problema de pessoas. E aí ela notou ali fricção, daqui a pouco muita rotatividade, daqui a pouco o gestor ele não tá preparado para lidar com pessoas, porque daqui a pouco ele não é uma pessoa preparada para isso. Ele cresceu Isso. porque... Conhecimento técnico, habilidade no assunto Isso. e acabou Vou se dar o meu desenvolvendo. exemplo. Eu sou videomaker.
Aí eu tô crescendo, eu vou contratar pessoas para editar para mim ou para me ajudar. Só que eu sei fazer vídeo, eu não sei gerir pessoas, Sim. entendeu? E nossa área, né? Tipo, o videomaker em si, ele faz de tudo, né? E ele faz um pouco de tudo. E daí, isso é muito difícil também. Não sei se tem outros trabalhos que são assim também. Acho que bastante coisa no começo é assim, né? Mas o videomaker, tipo, né, tem a empresa produtora, quando cresce, assim, né? Mas o videomaker em si, tipo, ele faz tudo, né? Desde o financeiro, a Tudo, entrega tudo. do material. Na verdade, eu acho que isso é uma realidade de quando a gente começa, né? Até de profissionais autônomos também. Então, a gente também atua nessa área, assim, de desenvolvimento de carreira, né? Como que tu vai se estruturar e se organizar e entender que é um negócio. E que o negócio é diferente da pessoa física, né? Sim. E que tem que ter uma administração, então, por trás disso. E aí tudo vai ligar a comportamento, porque eu posso saber toda a teoria ou conhecer lá sobre finanças, por exemplo. Mas se eu não tiver autocontrole, já deu ruim, né? E o que o Junico falou é muito isso. Eu começo meu negócio, eu faço de tudo. Aí depois, quando eu vou introduzir pessoas nesse negócio, eu tenho que entender que são outras pessoas. Que elas não têm a minha percepção, a minha visão, que elas não vão fazer como eu faço. É isso, sabe? Complementando ali, é isso. Então, é nessa dor que vocês chegam dentro da empresa, Isso. porque aí a pessoa olha assim e diz: tá, mas o fulano que eu contratei, ele não é igual a mim. Só que eu quero que ele seja igual a mim. Sim. Entendeu? Mas e aí, o que eu faço? O desenvolvimento de liderança é o que a gente mais faz hoje, né? Porque realmente é o que acaba tendo um impacto muito grande. A gente sempre diz que o líder, ele consegue, né, erguer ou derrubar uma equipe. Ele tem esse poder. E às vezes ele não sabe que ele tem ou como usar essa, né, influência toda. E é isso que tu falou. Então, liderar é isso aí. É saber que eu vou ter que ensinar para outra pessoa do jeito dela, vai fazer do jeito dela. Não vai ser tudo do meu jeito, porque é a minha empresa. Sim. Então, E aí, dentro do desenvolvimento dos líderes, a gente acaba trabalhando muito a inteligência emocional, né? Então, é um tema e que eu acho que hoje, sim, acaba sendo uma necessidade, né? E até, tipo, delegar, né? Tipo, já que esse líder, né, vai ter mais pessoas. Isso é uma coisa que foi difícil para mim foi difícil. Pra mim E também. quando eu fiz o coach, foi uma coisa que eu consegui melhorar, assim. Tipo, eu não conseguia passar pros outros o que eu queria que fizesse. Só simplesmente queria que ela fizesse sem saber o quê. Sim, e às vezes a gente quer que faça como nós faríamos, e nem sempre vai ser assim. E nada é óbvio. A gente sempre diz para as pessoas, né? Não, eu tenho duas dificuldades. Uma é igual a do Junico, que é... Eu até não tenho problema de passar a informação. O meu problema é desapegar, né? Por exemplo, eu vou passar a edição, né? Usando no nosso mundo, né? Passar a edição para um terceiro. Ah, mas ele não vai fazer igual como eu faço. Daí me dá aquela angústia. E às vezes faz melhor, né? Mas aí que tá. E a probabilidade de vir Ou melhor diferente, talvez não o melhor, né? Mas seria o diferente. eu tenho uma filosofia dentro da nosso trabalho, vídeo e fotografia, não existe um certo e um errado. Porque, querendo ou não, é uma arte Sim. que tu tá fazendo. Entra dentro da seara da arte. E arte não existe o certo e o errado, pelo menos na minha opinião. Existe padrões, existe conceitos, existe parâmetros, mas não existe o certo e não existe o errado. Então, pra mim, eu tenho esse medo. Daí, daqui a pouco, eu delego, mas daí vem melhor, ou às vezes não vem do jeito que eu quero, mas às vezes não é. Eu tenho que tá entender errado. que não tem que ser do meu jeito. Tem que entregar o que o cliente quer. Isso. E a gente, enquanto negócio, precisa entender que para ter crescimento, eu vou ter que ter outras pessoas. Como que eu vou crescer sozinho, né? E todo negócio envolve pessoas. Isso. E tem que escalar, né? Como é que tu vai Isso. escalar, né? Sozinho tu não consegue, né? E eu tenho a minha outra dificuldade foi um dos motivos, porque eu venho do mercado da comunicação, trabalhei dentro de agência, e eu tinha muita dificuldade em gerir pessoas. Muita dificuldade. Que ainda tenho. Que foi também um dos motivos de eu tomar a decisão de trabalhar sozinho. Porque eu entendi, não, eu não quero ter equipe.
Eu vou trabalhar por conta porque eu não sei gerir pessoas. E não porque eu sou um cara ruim, eu sou aquele gestor ruim, aquele cara... Porque eu já tive gerir pessoas, já tive essa oportunidade, né, numa agência que eu trabalhava, de ser líder de pessoas. Mas não que eu era um cara ruim, é de não, às vezes não saber dizer não, às vezes de não entender a dor da pessoa e achar que tá tudo certo, não saber distribuir. Então é tipo, entender os sentimentos, entender o momento de cada pessoa, sabe? Essa é a minha... E eu, além de eu buscar o conhecimento ou o desenvolvimento, eu resolvi me afastar. Mas daí entra uma pergunta. Toda pessoa pode ser líder? É isso que eu ia te falar. Você fez muito bem. Porque a gente sempre fala que o líder tem que querer. Pode se quiser. Se quiser, ele consegue. Mas se não gosta, não é para mim, e tenho essa percepção, e a gente pode fazer essa escolha. A liderança é uma escolha e tem que ser uma escolha. Sim. Né? E faz toda a diferença quando o líder escolhe ser líder. Isso. Que aí é possível desenvolver. Mas é possível. É Qualquer possível, pessoa é possível. consegue desenvolver. Alguns vão ter que se esforçar mais. Sim, claro, vai ter níveis. Isso. Né? A gente sempre avalia perfil, potencialidades. Tem pessoas que têm uma potencialidade, tem pessoas que não têm no perfil delas características importantes para a liderança. Mas se elas tiverem vontade, esforço, mesmo assim, elas podem desenvolver. E claro, como que a gente avalia, né? Vai depender da empresa. Por isso, diz assim, qual que é o perfil do líder ideal? Tem algumas características, né, que a gente leva em conta dentro desse potencial, mas o que é importante é para cada empresa. Não existe a receitinha do líder e serve para todas. Então, é muito avaliado o líder e cultura da empresa, líder e empresa. Então, a gente avalia de acordo com a cultura. Entendi. Tá, mas deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a pergunta. Esse perfil do líder, hoje o líder, ele... O que seriam as skills de um líder hoje? Tem tantas. Existe, pelo menos assim, algum padrão ou algum parâmetro? Querer é o primeiro. Tem que ter o desejo, Tem sim. que ter o desejo. Mas nos dias de hoje, porque Mas tem. antigamente eu vou dizer, porque eu trabalhei dentro de indústria. Trabalhei dentro de uma empresa que eu ia falar o nome, quase. Eu trabalhei dentro de uma indústria aqui em Farroupilha, onde eu tive líderes... Tipo, linha dura, como antigamente. Aquela coisa assim, Sim, tipo... e ainda tem. Aqui dá pra dizer palavrão, tá? Foda-se o funcionário. Nós temos que produzir. Não que isso não é que nem hoje. Só que hoje está se vendo de uma forma diferente a produção, né? Tinha que produzir, foda-se, tu tá doente. Se tu não sei o quê. Se tu tá com problema em casa. Se tu terminou teu namoro. Se, sei lá, tua mulher te traiu. Ou sei lá o quê. Quero nem saber. Tinha que produzir, dar produtividade. Linha dura, sabe? Só que mudou isso. Sim. Né? Tanto que a inteligência emocional é uma das competências que são consideradas essenciais para a liderança. Porque o líder ele tem que saber gerir as suas próprias emoções e a das pessoas também. Né? Então, dentro da inteligência emocional, aí a gente tem várias competências, né? Autocontrole, né? Gerenciar as próprias emoções, empatia, entender os outros. Uma autogestão de si mesmo para conseguir liderar. Depois, gerenciar as outras pessoas. Você tem que estar centrado, vamos Isso, não, e a questão... acho que Isso, dizer, um equilíbrio. E a questão até da flexibilidade também, da adaptabilidade, que hoje, com o mundo do jeito que tá, né? Com tudo que acontece, as mudanças tão rápido, tanta incerteza, tanta pressão, a gente precisa ter uma capacidade de adaptação bem grande na liderança. Acho que de forma geral, assim, se a gente for responder a tua pergunta, né? Com a nossa experiência, a gente pode dizer que flexibilidade é uma das principais características, assim. Resolução de problemas e flexibilidade. Flexibilidade. Como assim? Quer entrar nesse assunto já? Aqui, eu vou até fechar meu caderninho, porque eu tinha umas perguntas aqui, só que a gente já tá em outros assuntos que pra mim tá melhor. Vamos lá. Sabe aquele assunto sempre fiz assim? Sempre fiz assim. Por que eu vou mudar agora? Sim. É muito isso que tu falou. Aquele líder que, na minha época, era assim. Na minha época, eu trabalhava e produzia. Na minha época, eu fazia. A época passou. E flexibilidade é isso. Tá atento de que nada mais é imóvel, é intacto, que não... Tá tudo em movimento. E as pessoas vão cada vez mais querer buscar isso, né? Tipo, essa, sei lá, liberdade, talvez, assim, de... Como veio a pandemia, assim, veio, tipo, a liberdade, tipo, de poder trabalhar de casa, assim, vamos dizer. Eu acho que cada vez mais vai ter mais pessoas, acho que mais os jovens, né? Tipo, claro, com
nessa época aí, mas que eles vão querer tá mais livre de poder fazer o próprio horário, alguma coisa assim, Sim, né? é Eu trabalhando de casa, assim, que nós muitas vezes, tipo, a gente tem bastante trabalho fora, mas a edição em casa e coisa, e às vezes tu tá mais tranquilo, assim. E eu vindo de uma empresa que trabalhava das 7 às 6, às vezes eu me perguntava, tá, tipo, eu não tô fazendo nada, parecia que eu não tava produzindo, assim, sabe? Sim. Uhum. E O que é bem importante de ressaltar, né? É que a gente preza dentro das empresas o resultado. Então, sim, flexibilidade, aceitação, pessoas, liderança, mas também resultado. Sim, porque senão a mostrar. empresa não é saudável, né? Então Claro. tem que ter aquele equilíbrio. Mas falando da flexibilidade, é muito assim, estar aberto a ideias novas. É ter humor para lidar com as situações. Ah, como que eu sou flexível? Tem algumas coisas que são importantes dentro disso. Que a primeira é ter humor. O que é humor? Ah, viver fazendo brincadeiras no trabalho. Não. Mas ter humor para lidar com as situações. Uma leveza, né? Não Uma ver leveza. tudo como um problema, né? Ter uma mente mais solucionadora. A mente flexível, que é o oposto da mente rígida, que a gente fala ali, né, das diferenças, é isso. É eu ter uma mente flexível para estar aberto às coisas novas que vão chegar. Não que eu tenha que concordar com tudo, mas eu tenho que estar aberto a fazer uma análise. Ah, eu vou ouvir isso do meu liderado e vou ouvir isso. Eu não preciso seguir as 3 opiniões, mas eu vou fazer a minha opinião. Entendi. Eu acho que É o pensamento crítico, né? É o pensamento isso, crítico. até se a gente pensar no exemplo da pandemia, exigiu muito isso de todo mundo, eu acho, né? Veio pandemia, não podia atender presencial. A gente teve que se adaptar. Já existia atendimento online, sim. A gente usava? Não. Sim. Não era necessário até então. Mas a gente teve que fazer treinamentos em grupo, online, dinâmicas online, a gente adaptou. E isso é ser flexível, né? A gente começou a fazer vídeo, a gente gostava disso. Não, agora estamos até gostando. Já tá ficando mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Mas é aí seguindo o ritmo, assim. E Estar isso aberto às é o coisas mundo novas. que vai ditando, né? Não é conforme a nossa vontade. Quer falar alguma coisa? não. Eu pensei que você ia dizer alguma coisa. Na verdade, eu tinha sobre isso. Às vezes eu me pego assim. Vou falar de novo pra mim. As opiniões da Nessa, às vezes, tipo, não é que eu não quero aceitar, mas às vezes eu tô tão vibrado naquela que eu acho que é o certo, que às vezes a dela, tipo, eu deixo passar, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu vou precisar melhorar também. Com certeza. Homens, vocês têm que ser muito flexíveis com as esposas, por favor. Ela Muito falou, importante. ela falou olhando pra câmera. Eu ia dizer isso agora. Foi muito Ela, tipo, ó, Fica a dica, Tá vendo, fica a hein? dica. A gente atende muitas líderes femininas, né? Então, fica a dica, né? Isso. Não, mas é bem isso. Nas relações de trabalho, nas relações pessoais, a gente precisa aprender a escutar as pessoas, né? E é isso, não precisa concordar, mas se eu nem considero o que a pessoa está falando, eu também não estou dando a chance de melhorar a minha visão e a minha própria ideia, né? Então tem que ter essa abertura. Vou ter que trabalhar isso. E dentro disso vem muitas perguntas nos treinamentos para nós, tá? Mas tem situações que eu sou e tem situações que não. O que é importante de pensar? Se a maioria delas eu tenho uma mentalidade rígida, que eu não aceito, que eu não quero saber, que eu faço do meu jeito, que isso prejudica os relacionamentos, ou se não, é em algumas situações. A maioria delas eu tô sendo flexível, a maioria delas eu tô sendo rígida. E dentro disso a gente tem a líquida, né? Que é aquele negócio, deixa a vida me levar e só vou seguindo a onda, que também não leva a lugar nenhum. Ser flexível demais também pode ser um problema, Pode né? ser um problema. Sim, tem que ter um meio termo. Um ponto de balanço. equilíbrio. Ponto de Um ponto de equilíbrio. equilíbrio, é O verdade. teu ponto de vista. Sim, e assim, vocês estão dentro das empresas, vocês estão, enfim, meio que já entendendo como o mercado está se comportando. Vocês percebem que está tendo uma aceitação nisso ou há muita resistência? Aí eu quero entrar em 2 pontos, porque eu acho que meio que vou responder, mas eu quero que você se aprofunde. Acho que existe 2 perfis. O perfil atual, daquele cara mais jovem, e existe o perfil mais velho. Tô errado ou não? Que é mais difícil?
Na verdade, é. Ou eu tô sendo preconceituoso com o meu comentário? Vocês podem Deixa responder. ela responder, mas Não, eu acho que tem muito jovem com mentalidade, Com mentalidade antiga, assim, talvez. Não mentalidade velha, mas antiga. Porque isso que tu comentou antes, Junico, por exemplo, tu falou, eu também tenho, às vezes, que eu me pego assim, eu não tenho nada pra fazer no dia. Nada. O cara sempre arruma alguma coisa. Mas a nossa profissão, como a gente não tem horário, teoricamente, porque nosso trabalho pode ser de noite, pode ser de manhã, pode ser de dia, pode ser final de semana, não existe um padrão. Daí, às vezes, pega numa segunda de manhã. Segunda de manhã, geralmente, é sem nada pra fazer. E eu fico com esse pensamento antigo. Pensamento de indústria. Meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu não tô aqui produzindo. Meu Deus do céu, isso aqui tá errado. Eu sou um M, eu Se cobrar. começo a me cobrar, tu E entendeu? às vezes trabalho o final de semana inteiro. E às vezes trabalho no final de semana inteiro. Trabalhando no final de Só semana que daí tem que inteiro. trabalhar na segunda de manhã. Tem que acordar cedo e trabalhar. É característica. Tem que colocar o lazer na agenda, né? Mas, voltando à pergunta ali, como é que vocês estão vendo essa aceitação de trabalhar, trazer a inteligência emocional para dentro das empresas? Porque isso é atual, né? E também, se vocês quiserem já falar um pouquinho, como é que isso começou? Não sei se vocês têm sabem, ou do nada apareceu. Só te respondendo a pergunta anterior, assim, pra gente fazer uma ligação. Sim. Tem os dois perfis, tá? Mas não necessariamente ligado à idade. E às vezes, quando acontecem muitas mudanças, isso é característico de a gente ser um pouco mais rígido, tá? Quando as coisas começam a mudar muito, isso causa resistência de forma geral nas pessoas, né? A mudança. Mas não necessariamente que seja ligado à idade. Tem Entendi. pessoas que são mais velhas e têm uma mentalidade flexível, e tem pessoas que são mais jovens e têm uma mentalidade rígida. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Eu vou emendar uma pergunta. Por que esse cara que é novo, apesar de ter acesso à informação, de já vir de uma nova cultura de consumo de informação, continua tendo a pensamento rígido? Porque nós somos pessoas. E as pessoas têm a sua bagagem de vida, a sua história de vida. Porque às vezes o acesso à informação não garante a informação de fato, né? Como a gente faz uso dessa informação, né? Então, às vezes, a experiência que a pessoa viveu ali no seu contexto, né, de vida, tem mais influência do que a informação externa, por exemplo. Cada indivíduo é único. Sim. E isso, a experiência que vocês falam, é criação, Toda a bagagem. herdar escola. Isso, escola, até o ciclo de amizade que ela teve. Isso. Se ela sofreu ou não bullying, né? Se ela teve uma criação rígida dentro de casa. As crenças. Isso. Palavra eu gosto crença. de usar, assim, a gente usa uma mochilinha. E coisas vão sendo colocadas Sim. ali dentro daquela mochilinha durante toda a nossa vida. E a nossa bagagem. O conjunto disso tudo. Conjunto Que vai formando a mentalidade, né? Então, Sim. isso que vai E determinar. daí ele vai determinar esse perfil dessa pessoa. Que pode mudar, não é? Porque a gente Não tem é uma mentalidade facto. mais rígida que a gente não pode migrar, né? Transformar numa mais flexível. Aí procura uma psicóloga. Que, aliás, Com ajuda da Procura a psicologia. virtude. procura a virtude, ó. Aliás, dizem que todo mundo deveria, né, ter uma psicóloga ou um psicólogo. Eu super indico, porque eu faço terapia e super indico. Porque Somos suspeitas. Porque é uma coisa que... eu vou pegar, por exemplo, dentro de casa. A minha mãe, eu tô tentando convencer ela, mas não, né, rígido, né? Eu vou soltando, né? Porque eu acho que a minha mãe é uma pessoa que precisaria de terapia. Né? Só que pra ela acha que é... Ainda Como tem. se estivesse doente. Como se tivesse... Tipo, pra que eu vou ir na terapia? Pra que eu vou na psicóloga? Eu não tô louco? Tipo, Sim, ela Sim, tem esse ainda tem um pensamento, sabe? preconceito em cima dessa ideia, né? Que Isso. tá sendo, né, desconstruído, mas ainda existe bastante. E a gente sempre fala... Porque é muito associado à doença, né? Mas não deveria ser. Claro, quando a gente tem uma doença mental, é como uma doença física. Ninguém tá livre. Sim. Qualquer um pode ter a qualquer momento, gente. Então, precisa de tratamento, assim como a gente vai no médico para fazer um tratamento. Mas também a gente pode buscar terapia para autoconhecimento, para a gente melhorar a nossa performance, inclusive na nossa carreira, né? Nos nossos relacionamentos. Então, a gente pode colocar o objetivo que a gente quiser para aquele trabalho de psicoterapia.
né? Sim. Então, não precisa ser só Sim. para uma doença, para um sofrimento. Sim. Pode ser também, mas... E a psicologia positiva trabalha muito com isso, que é uma área que a gente atua. De promover, de potencializar o que é bom, né? Então, tu não precisa ter necessariamente um problema. Tu pode só querer melhorar ainda mais. Sim. E é Não, muito nesse sentido, de ter um objetivo. Vou fazer a terapia por quê? Porque eu quero desenvolver nisso, porque eu quero isso. Então, é nesse sentido. mas eu sou da opinião que todo mundo precisa. Não, Porque porque Importante. todo mundo tem Cara, coisas para melhorar, todo mundo. para conhecer todo de si mundo. mesmo, E né? eu duvido uma pessoa que não passou por um trauma, que pode ser grande ou pequeno, mas cada um torna aquele trauma do tamanho que ele quer, mas que precisa Sim. ser resolvido, que atrapalha ele ou ela de alguma forma, Sim. tu entendeu? Ou uma adequação diária, né? Uma Vou adequação- trocar de área, Isso. desejo muito aquela área, então eu preciso de buscar uma ajuda para desenvolver certos Ou potenciais. muito né? ligado também, que eu vejo muita gente, que é o que a gente comentou antes também, sobre fazer a faculdade antes ou não, né? Uhum. Que fez a faculdade, descobriu que não era aquilo que fazia, só que daí não quer mudar, porque tem medo do julgamento, tem medo de daqui a pouco não encontrar o caminho, ou não sabe realmente E fica o que quer. infeliz E fica naquela nesse área. ciclo, né? Uhum. É verdade. Não, que loucura. Não, fazem psicologia, vamos, procurem a virtude. Marina, tu comentou antes sobre felicidade. Sim, Tu falou que tu é feliz. eu sou. Eu quero ser feliz também. Vamos descobrir. Conte um pouco mais. Como assim? Mas tu não é feliz? Aí que tá. Tem certeza? Aí Não. que tá. Aí agora nós vamos descobrir. Eu acho que eu sou feliz. Mas eu me boicoto bastante. Uhum. Eu me boicoto muito. Mas às vezes quando eu paro pra refletir tudo que eu tô passando, enfim, o momento que eu tô de vida, eu sou um cara feliz. Uhum. Porque eu sou muito de analisar histórico, né? Cara, olha onde que eu tava, olha onde que eu tô. Uhum. Entende? Então, será que eu não posso ser feliz? Mas explica, eu quero que tu explique Tá. felicidade. Que Aí é tu comentou, felicidade? mas felicidade não é dar risada, né? Isso. O que é ser feliz? Eu acho que é bem importante, porque quando a gente fala felicidade, assim, no senso comum, às vezes vem essa imagem, assim, que a gente tem que estar bem o tempo inteiro. E até a gente vive um pouco uma pressão para isso, assim, mas você tem que estar sempre feliz, ou se recuperar muito rápido, ou já passou. Só que a dor também faz parte, o sofrimento, a tristeza, as emoções negativas. Então, tudo isso está dentro do conjunto da felicidade. Quando a gente fala em felicidade por um viés da ciência, a gente está falando assim, que é tu olhar para tua vida e é bem isso, olhar para trás, assim, tudo que eu já vivi. Teve mais coisas boas ou mais coisas ruins? Aí quando eu avalio que teve mais coisas boas, eu me considero mais feliz. Então é a balança que eu faço ali entre emoções positivas e negativas. E aí percebe que é uma visão de cada um. Porque eu posso ter vivido muito mais dificuldades do que a Maíra, mas eu posso ver que teve mais coisas boas do que ruins. E ela pode olhar para a vida dela e ver que teve mais coisas ruins do que boas. Então ela vai se considerar mais infeliz e eu mais feliz. Então é como cada um enxerga, é a percepção. Felicidade é percepção. E aí, junto com isso, tem o senso de propósito, que também é um pilar da felicidade. Quando eu vejo que a minha vida tem um sentido, tem um porquê, isso também me torna uma pessoa mais feliz, né? E aí eu consigo ver felicidade nas minhas ações. Porque aí eu tenho propósito. Eu faço aquilo com propósito. Estar aqui hoje falando sobre o nosso trabalho, a gente está feliz. Por quê? Porque a gente vê propósito naquilo que a gente está falando. E aí nem dá sempre sentido. vai estar atrelado necessariamente a uma emoção positiva. Um exemplo muito claro disso é um profissional da saúde que trabalha, sei lá, com crianças Na oncologia. oncologia, isso. Então, crianças que têm câncer. Tem um propósito muito profundo nisso. Mas é difícil. Às vezes a gente pode sair daquele ambiente se sentindo triste. Mas, em geral, a gente é muito feliz porque está contribuindo. Então, a felicidade, ela é como se fosse maior que as emoções. Ela é acima das emoções e dentro dela estão todas as emoções. A gente só precisa aprender a vivenciar mais as emoções positivas, né? E isso é uma coisa que a gente pode aprender a promover na nossa vida, né? E ressignificar os traumas que tu falou, né? A gente não apaga o que aconteceu, mas a gente pode aprender a enxergar de uma outra forma, né? E é fácil? Não.
E por isso que as pessoas não fazem terapia. Porque não é fácil e às vezes pode ser muito doloroso mexer em algumas coisas, né? Sim. Mas é como se a gente tivesse que passar por aquele processo para conseguir ver diferente, A né? terapia não é algo mágico. Falando até por experiência própria. Não é que tu vai lá, nossa, saiu maravilhosamente bem, transformou a minha vida. 6 sessões transformou. Não. Às vezes, no momento que tu tem que olhar pra ti, que tu vai voltar pro teu autoconhecimento, às vezes é um pouco dolorido isso. Nem todas as sessões de terapia tu sai exalando, Sim. né, alegria. Às vezes tu tem que pensar, refletir, mas é um passo muito importante. Uhum. Também falando de mim, da minha terapia, né? Então, às vezes é dolorido mexer, mas a recompensa é muito maior. E ser feliz é isso, ver a recompensa de Sim. tudo aquilo. Isso, e até eu falei que eu sou feliz, né? Então, não é que a Marina não tem problemas na vida dela, não. Eu tenho minhas lutas, eu tive muitas perdas na minha vida, de pessoas, inclusive. E é conseguir aprender com isso. E é claro que foi difícil, é claro que eu sofri com isso, mas quando eu olho para toda a minha história, eu vejo que valeu a pena, tudo que eu vivi, né? Porque eu vivi aqueles momentos, daí a gente já liga com a atenção plena, né? Que é tu viver intensamente aquilo que tu tem no momento, né? Porque a única coisa que a gente tem é o momento presente, né? Eu sigo um perfil, não sei se vocês conhecem, que é o Startup da Real. Não. Ele é um perfil que ele começou no Twitter criticando os modelos de empresas startups, né? Criticando esse mundo maravilhoso que dizem que é as startups. Só que daí ele foi evoluindo nas suas críticas. Ele é um perfil anônimo, ele não se mostra, mas ele tem Instagram, tudo, né? Ele não se mostra porque ele diz que se mostrar vai distorcer a opinião dele. Então, ele prefere, com o conteúdo dele embasado sempre em dados científicos, ele nunca traz nada vago, ele sempre teoriza com comprovação. E ele sempre, como é que ele interage com as pessoas? Ele abre uma caixinha no Instagram de perguntas, as pessoas perguntam e ele vai respondendo, né? Só que ali entra assuntos mais diversos assuntos. Fala Deus de tênis, Deus de Naruto, de coisas bem aleatórias e às vezes daí coisas mais profundas, né? E teve uma pergunta que uma pessoa fez que comentou assim, Star, o que tu acha? Eles chamam de Star, né? Daí, Star, o que tu acha? A felicidade é um acúmulo de experiências profundas? Daí ele teorizou, né? Não lembro tudo que ele falou, mas eu lembro que ele tem um parágrafo que ele fala assim, cara, a gente tem que entender que ser feliz não é só viajar. Ser feliz não é só conquistar aqueles sonhos grandões, conquistar minha casa própria, viajar pelo mundo. Ser feliz, daqui a pouco tá em não perder o ônibus. Se tu conseguir criar uma rotina. Pequenas felicidades. Ser feliz daqui a pouco tu bater 2 quilômetros correndo, que era a tua meta, assim, ser feliz é tu Acho conseguir... que eu não vou ser feliz correndo. Acho que não vai rolar. Sabe? Mas isso. A felicidade, muitas vezes, está em acúmulo de pequenas coisas, não de grandes coisas. Sim. Porque tu ir viajar, beleza, tu vai pra, sei lá, pra Berlim, que pra mim é um Fica sonho, eu quero fácil conhecer ser Berlim. feliz, né, viajando. Mas, ok, ele fala, daí tu vai pra Berlim, mas amanhã tu volta. Berlim foi. E aí? Tu tá feliz? Tá, tu tá feliz naquele momento que tu esteve em Berlim. Mas e agora? Qual que é? Isso é atenção plena. Entende? Então, tu a gente tem que, ele botou, né? Ele coloca, né? Vocês têm que aprender a valorizar outras felicidades. Isso. Entendeu? E a gente não pode ficar condicionando a nossa felicidade, porque a gente faz muito isso, assim, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu ir viajar para tal lugar. Quando isso, quando aquilo. E aí isso pode nem chegar, ou a gente coloca tanta expectativa que quando chega a gente não vivencia da mesma forma, né? Então a gente precisa aprender a ser feliz durante a jornada, no caminho que a gente está percorrendo, não só no destino. Nas experiências que a gente adquirir naqueles momentos. Sim. E entender as pequenas conquistas, né? Por exemplo, viver. isso aqui hoje é uma felicidade, porque a gente está Total. conseguindo fazer um projeto. Olha isso aqui, cara. Eu, sei lá, 2 anos faz que eu saí da Plano. Agora foi.
Faz 2 anos que eu saí da empresa que eu era sócio, eu não imaginava. Eu estava em processo de depressão. Quando eu saí da minha antiga sociedade, eu estava num processo de depressão. Então, hoje, não. Hoje eu sou um cara, estou super bem, pra frente, sabe? Pra frentex, nem fala, né? E isso é uma felicidade. Mas não é só porque chegou equipamento novo, né? Também. Tem que celebrar as conquistas, tem que celebrar né? as Tem que celebrar. conquistas, né? Eu Sim. acho que é importante, que é uma coisa que eu não fazia. Uhum. E eu tô fazendo muito hoje. Até uma das emoções muito atrelada à felicidade é a gratidão, né? Porque é isso, é a gente aproveitar as coisas que a gente já tem e não ficar só esperando por aquelas que ainda virão, né? Isso, e por exemplo, eu vou ser feliz só quando eu me formar, só quando eu terminar minha graduação. Aí eu não vou viver todas as minhas experiências que eu aprendi em tal disciplina, em tal disciplina, em tal. Eu vou estar só pensando na formatura, não, porque eu preciso me formar, porque eu preciso, porque eu só vou ser feliz lá. Agora, enquanto eu tô enlouquecida, tô estressada e só vou andar nessa. Não. Cada disciplina tem o seu conteúdo, né? Então, a Sim, gente daí precisa esse esquema viver isso. de essa atenção plena. Tu pode aprofundar mais nisso agora. Nossa. Porque isso tudo também, se for parar pra pensar, né? Tipo, as pequenas coisas, provavelmente tem muito a ver sobre isso, Sim, né? com certeza. Mas eu quero deixar aqui, entre parênteses, porque sobre essa questão de pequenas felicidades e a gente não tá conseguindo... Acho que vai entrar nessa questão da atenção plena, acho. Tá muito ligado com o que a gente tá vivendo hoje por causa do acesso à informação, né? Por causa do acesso à internet. Mas, enfim. Tu explica um pouco sobre a atenção plena, que daí acho que vamos ligar alguma coisa. Vamos tentar juntar. Assim, um exemplo bem prático. A gente tá aqui hoje, a gente tá num momento de atenção plena, porque nós 4 estamos voltados para fazer, então, esse podcast, né? Parou os nossos pensamentos? Não. Eles continuam ali a milhão, as perguntas, o que vai falar, o que não vai. Mas a gente está vivendo isso, a gente está vivendo essa experiência. E a atenção plena é muito isso. É um convite para dizer assim, volta-se para a tua experiência. Mas não é uma prática de meditação, mas não é aquela meditação assim, vou desligar os meus pensamentos, porque isso não existe no nosso mundo. Nunca existiu na nossa cabeça. E não existe no nosso mundo. É muita informação. Então, a atenção plena é isso. É um convite para escolher o que eu vou viver e viver aquilo de forma plena. Mas não é parando o meu organismo, parando os meus pensamentos, cessando tudo. Mas sim focar para aquilo. Então, os pequenos momentos de felicidade, a gente vai usufruir deles e vai viver quando a gente tem atenção plena. Porque, por exemplo, eu vou passear no parque porque tá na moda verde, vou me recuperar, vou me energizar, vou tudo isso. Aí eu vou lá pro parque e eu fico sentada lá pensando que eu poderia estar em casa fazendo as minhas coisas, que eu poderia estar estudando, que, nossa, eu já vou embora porque eu não tive nenhum momento de atenção. Então, eu não tive nenhum momento de conectar com aquele ambiente. E não necessariamente o parque vai ser bom para todas as pessoas. E aí entra a questão até das redes sociais, se a gente pensar que acaba aflorando um pouco esse sentimento assim nas pessoas de eu deveria estar vivendo tal coisa, em vez de estar aqui. Né? E quando vem o deveria, provavelmente você não está vivendo com tipo, atenção. olha aquela pessoa, ela tá viajando e eu tô aqui. Ah, e aquela pessoa tá feliz e eu tô aqui. Aquela Aí pessoa na tá rede social só tem, né? Só tem a parte felicidade, boa, né? vamos dizer, Também né? não vai postar tanta tristeza na rede social, né? É que a gente sempre fala que quem tem que fazer o filtro somos nós, né? É um recorte da vida da pessoa, não é a vida inteira, né? Então, não é o tempo inteiro que ela tá daquele jeito. Então, a gente tem que reconhecer isso, né? Mas e fazendo um parênteses também, a gente pode estar com atenção plena nas redes sociais, tá? Ah, eu gosto de um conteúdo. Vou pesquisar sobre isso. Eu vou pesquisar e eu vou olhar. Não, agora é o meu momento de olhar redes sociais. Isso é ter atenção plena nas redes sociais. Não é estar ali, tô perdendo tempo aqui. Nossa, É fazer tô com perdendo tempo. intenção, né? Fazer com intenção, escolher estar naquele momento. Atenção plena, para mim, resume isso. Escolher estar Eu no faço essa atenção plena quando eu, sei lá, estou, por exemplo, ouvindo. Eu gosto de assistir podcast, por exemplo, né? Não sou muito de ouvir só. E às vezes, tipo, tô tentando fazer trabalhando e no fim eu tenho que voltar para escutar de novo. Então muitas vezes eu acabo só assistindo e
escutando, né? Focando Então, naquilo. focado nisso pra poder entender melhor, sei lá, que é um conteúdo que eu gosto muito. Que é o correto, né? Porque Sim, a seria gente o se certo. engana achando que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas as mulheres Não consegue. conseguem. Nós somos mais que homens, os homens. Junico. O homem não Oh, consegue olha prestar só. atenção em duas coisas A ao mesmo gente tempo. migra em várias tarefas, gente. Não é que a gente tenha atenção plena em todas elas. A gente sim. vai ter uma por vez também. Isso. Sim. A gente é um pouquinho mais rápida. É verdade. A nossa visão é mais assim, né? Por exemplo, o novo recurso do WhatsApp, que tu pode acelerar, né, os áudios em até 2 vezes. No início, eu achei sensacional. Vamos acelerar, vamos escutar ligeiro os áudios. Só que eu tive um papo esses dias com uns amigos e a gente chegou na conclusão de que, cara, eu não vou mais usar esse recurso. E eu não uso. Hoje eu dou start no áudio, eu escuto ele na velocidade normal para mim absorver ele na velocidade normal para dar a atenção plena que ele é necessário. Não uso esse termo, mas agora eu vou usar. Pra estar conectado naquela naquele com momento. intenção. conectado com intenção, sabe? Então, assim, é complicado hoje isso. Eu vejo que é um assunto bem pertinente, que entra muito no que eu quero perguntar. Porque, voltando um pouquinho só, a primeira temporada do podcast, qual que era o meu intuito, tá? Era o intuito de entregar um conteúdo, trazer pessoas que estão tendo sucesso na sua carreira, ou aquilo que elas acham que para elas é sucesso, e que não estão lá se mostrando nas mídias, olha aqui, ó, sabe, eu tô tendo sucesso. Não, elas estão conseguindo conquistar o espaço delas dentro daquilo que elas se propuseram a fazer e estão tendo o sucesso que elas acham que é sucesso. Às vezes o sucesso é diferente. poder viajar, às vezes o sucesso é, sim, conquistar um valor financeiro, às vezes o sucesso, sim, é conquistar um carro. Então eu trouxe as pessoas, só que dentro das perguntas que eu fazia tinha as redes sociais. Tá? Hoje você é influenciado pelas redes sociais e como que tu transforma o teu comportamento dentro... Daqui a pouco, a intuito era entender, perguntar sobre atenção plena, mas eu não usava, de repente, esses termos. Óbvio que eu não usava, porque eu lembro que não. Mas como não ser influenciado pelas redes sociais para tu ter a tua atenção plena? Porque é bem isso. Eu tô no Parque dos Pinheiros, por exemplo, aqui em Farroupilha, na Serra Gaúcha, tem o Parque dos Pinheiros. Eu até estava pesquisando aqui o nome do cara. A gente precisa, aonde a gente vai, o que a gente está fazendo, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo. A gente está hoje numa disputa de busca pela atenção, que é o cara, o Jaron Lanier, que ele é um cara que trabalhava dentro do Google, ele tem um TEDx muito, muito bom, que fala sobre isso, né? Ele fala para deletar, né, as redes sociais. Até tem o livro dele, ó, 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Que ele fala muito sobre isso, de que a gente hoje está nas redes sociais pela busca da atenção e a gente não aproveita o que a gente está passando naquele momento. A gente não vivencia as experiências, sabe? Só que, cara, como hoje não estar nas redes sociais ou estar nas redes sociais e não ser influenciado pelas redes sociais? Eu acho que tem várias partes nesse assunto, tá? Primeira a gente volta na escolha do lugar. A minha intenção é estar nesse lugar? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Que daí isso é ter atenção plena. Ou eu quero estar lá só para postar? Ou eu vou lá só para postar na rede social? Mostrar que eu fui lá. Esse acho que é um primeiro passo. E a gente tem que cuidar para não ser refém das redes sociais, né? Mas eu também acho muito radical excluir as redes sociais. Essa é a minha opinião. É Por uma quê? forma de comunicação. Isso, hoje a gente usa muito para o trabalho, né? Então, eu acho que seria perder uma parte importante. Em alguns casos, talvez para algumas pessoas, não. O que não pode é eu não conseguir ler um livro porque eu tenho que estar o tempo inteiro verificando as redes sociais. E a gente faz isso aleatoriamente e sem intenção, né? Sim, só para ficar ali passando. Sim, porque a rede social ali, ela libera, né, um hormônio no nosso corpo que dá prazer, né? E até a gente perde as pessoas que estão com nós, né? Até tem um vídeo até que a gente usa, que é uma propaganda, enfim, que mostra as pessoas no celular, né? Eu tô aqui no meu celular e a pessoa do meu lado desaparece. Quando desliga o celular, as pessoas aparecem.
E aí mostra o pai com a filha, o marido com a esposa, os amigos. E isso é verdadeiro. A gente esquece, a gente para de se conectar com as pessoas para se conectar com o celular. Então, o que tem que ter é um senso crítico, na verdade. Eu preciso perceber que eu estou me tornando refém disso, né? Eu não... E escolher. E isso, não tem problema eu fazer uma foto para postar, mas tem que ser o tempo inteiro do encontro, né? Então, é essa medida que a gente tem que começar a relativizar, né? Encontrar um equilíbrio. Qual é o meu ponto de equilíbrio? O que não até onde que me ajuda e onde que começa a me prejudicar. E essa medida vai ser diferente para cada pessoa também. Sim. Eu, falando um pouquinho de mim, como vocês já viram que eu falo bastante de mim, mas é verdade, eu tô muito, né, nesse momento, assim, estar ou não estar nas redes sociais. Por exemplo, eu seguia muitos profissionais da minha área. Caras que estavam lá, estavam virando os influencers, estavam, não sei... E na última semana eu limpei eles do meu Instagram. Eu não sigo mais ninguém, tá? Tipo, todos os perfis lá que a gente eu gosto deles. Só que eu consegui identificar que eles estavam me fazendo mal. Porque eles estão num ritmo de vida que é legal, é muito lindo e faz com que eu sinta uma ansiedade por eu não estar também daqui a pouco fazendo o que eles Foi estão uma fazendo. escolha com intenção tua. Foi uma escolha com intenção. E aí, eu comecei a notar que isso agora tá me trazendo benefício. Porque eu tava já com o pensamento de realmente sair das redes sociais. Deletar o Instagram, por exemplo, do meu celular. Não o perfil, mas deletar do meu celular. Só que aí eu resolvi dar um passo com mais cautela. Que foi, vamos fazer uma limpeza nesse meu Instagram. Um filtro. Entendeu? Fazer um filtro. E também tomei uma decisão que é não mais postar vida pessoal. No meu Instagram, a partir desse momento, vai ter só profissional. Sabe? Eu não vou mais postar. Pode ser que sim, surja alguma coisa pessoal, porque daqui a pouco a minha namorada me marca, né? Eu não vou deixar de compartilhar. Vai ter um problema se vai ter, deixar. Daí eu vou ter um problema que eu vou ter que gerir. Mas eu entendi que estava me fazendo mal. Só que eu tive essa percepção. E, na verdade, isso é um outro problema bem comum. É a comparação que a gente começa a fazer, né? A gente se compara. É comparações injustas que a gente chama. Isso na psicologia é uma distorção do nosso pensamento, algo que vai nos prejudicar. O que é uma comparação injusta? Quase toda comparação é injusta, né? Porque eles estão num outro patamar, daqui a pouco eles começaram com outros recursos, ou a gente não vê também o que eles abriram mão para chegar onde eles estão. A comparação mais justa é com a gente mesmo, né? Com quem eu fui ontem Passado e quem eu sou hoje. E presente. Verdade. É a mais justa. E a gente, eu sempre dou exemplo, eu também sigo profissionais da nossa área, né? Então tem lá a psicóloga, já tem, sei lá, 100 mil seguidores, vários cursos online. Nossa, tá bombando. Tu gosta, tipo, como teu trabalho, nem tu falou, tu gosta disso, então é o que tu quer ver. Mas a gente começa a se comparar. Ela tem a mesma idade do que eu, e olha onde que ela tá. E aí, mas aí vem, tá, mas ela não é casada, ela não tem filhos, ela trabalha de domingo a domingo. Ela teve uma eu outra quero escolha. isso. Aí que tá o ponto, sabe? E a gente é inundado por causa das redes sociais por um padrão de vida que tu tem que ter. Isso, daqui a pouco isso é bom pra alguém, mas não pra nós. Porque tu não... Tem que ser assim, Se tu assim, quer assim. chegar nesse ponto aqui, tu precisa fazer isso. Mas para fazer isso, tu vai ter que trabalhar 10 horas, 12 horas por dia. Ah, peraí, eu quero trabalhar... Ah, mas daí tu não vai conquistar isso aqui. Tá, então eu não quero. Mas as pessoas não têm essa autocrítica. Isso. E aí elas começam que é uma das críticas que eu tenho também, desculpa distorcer um pouco, mas que é dos gurus da internet que vendem um sonho generalizado. Isso. E não existe, cara, não tem como. A gente sempre fala da Tem, personalização, né? Tudo tem que ser personalizado e nada tem receita. Porque somos únicos, né? Receitas muito fáceis e que vêm com promessas Rápidas, mágicas. E não tem certo ou errado, e isso é muito importante. Se a pessoa quer e escolheu trabalhar de domingo a domingo e ela é feliz com isso, ok. Tá tudo certo. Mas isso não vai servir para todo mundo, É isso aí. né? É isso aí. Que para mim, aí existe... É uma opinião minha, pessoal. Tá? Para mim, essas pessoas têm responsabilidade muito grande nisso. Acho que elas teriam que cuidar muito mais o que elas entregam, porque
nós aqui daqui a pouco temos uma certa inteligência emocional em entender isso. Sim. Mas tem muita gente que não tem. Eu Tu concordo e discordo contigo. Tu pega... Porque vai muito da gente buscar. Aí que tá, mas Né? aí que tá. Daqui a pouco tu pega aquele pai de família que ele tá frustrado com o seu emprego, ele tem 2 filhos em casa para criar, aí ele ganha, sei lá, um salário mínimo, e aí ele vê num discurso desses gurus que é a solução. Só que ele tá num momento tão crítico psicológico da vida dele que ele não consegue filtrar que aquilo ali é muito ruim e não bom. E aí ele faz o quê? Daqui a pouco ele provoca a sua demissão, pega todo o seu recurso da demissão e investe num curso que não vai ser a solução para ele. Sim, que é uma proposta mágica. Que é uma proposta mágica. E aí, pra mim, é complicado porque tu pega esses gurus e eles... Não, porque é só seguir isso aqui que tu vai ser rico, milionário. Cara, É peraí, venda velho, pura. calma, meu. Não promete 12 isso, passos para entendeu? ser feliz. Né? Não Isso. existe. Sabe? Então, eu critico, eu sou um crítico muito forte, sim, desses gurus. Eu não acompanho. Cara, eu tenho vários que eu abomino. Por causa desses discursos, entendeu? E o que eu acho que é importante? Nós que temos ou somos mais esclarecidos, daqui a pouco ou temos acesso, ou temos a oportunidade, né? Levar essa visão para essas pessoas também, que é o que a gente está fazendo aqui. Ser um disseminador. Isso, enfraquecer um pouco isso e fortalecer o outro lado, né? Que é esse senso Verdade. crítico. Eu acho que isso tem que ser a nossa missão também, né? Verdade. E nós trazer mais buscamos muito reflexões. isso. Sim, ok. Vai vir em 12 passos, em 12 dias, em 5 dias. Vai vir isso em 3 dias. A gente faz muito essas reflexões nas nossas redes sociais. Talvez não atinja tanto quanto essas pessoas. Porque, às vezes, é muito mais fácil um recurso que vem a propaganda, que vai funcionar assim, Que não precisa fazer esforço, na verdade. do que uma coisa que precisa e requer esforço. Sim. Porque nós não temos promessas mágicas. Sim. Não existe, Não né? Não existe. existe receitas. Não tem, sabe? Cada um sabe aonde aperta seu sapato. Sabe? Sim. Cada um sabe. Só que é complicado porque há uma grande porcentagem da população. É complicado eu falar que grande porcentagem tem que ter um número, mas a gente meio que entende que não tem esses filtros. Assim. Não consegue entender isso, porque não tem acesso à informação que nós temos, sabe? É por Não- isso que quando a gente já considerou muito essa questão das redes sociais, assim, e daí o que pesa, né? Como que a gente vai ficar de fora? Daí a gente vai deixar esse espaço todo só para essas pessoas que daqui a pouco vão iludir as outras. Vamos só tirar o nosso Tentar- time de campo e o resto fica Não, como? tá certo, Não, então a gente tem que marcar a presença As pessoas que a também. gente puder ajudar, né? Não fazer Isso, dessa forma. tem que ter um contraponto ao menos, né? Verdade. E isso é uma das coisas que me motiva a permanecer nas redes sociais, assim, né? A fazer um esforço, porque é um esforço que a gente tem que fazer. A gente não lembra de bater foto, a gente não faz nada. Mas a gente tem que se esforçar. Temos que Mas- movimentar nossos stories. Oi? A gente deixa uma semana sem postar nada. Mas é que nem nós, cara. E eu falo verdade. pelo Junico também. Nós somos videomakers, cara. Nós temos câmera, nós temos todos os equipamentos. E a gente não. Ah, mas se eu não tô afim, eu não posto. Eu posto quando eu tô com vontade, né? E eu acho que a gente tem que respeitar um pouco isso em nós, pra não se tornar refém. Até depois de muitas reflexões e debates entre nós, né? Sim, não, vamos ou não vamos. Então a gente chegou nesse consenso. Cada uma tem o seu perfil pessoal e que cada uma controla como quer. E nós temos o da Posta virtude. se quiser, né? Tipo, se sente à deu vontade. tempo ali, né? E se vocês olharem as nossas, a gente sim posta coisas da empresa, coisas que a gente Sim. acredita, mas coisas diferentes. Nós Sim. 3 postamos coisas diferentes. É que é legal, na verdade, tipo, hoje eu fiz story. Só. Aqui, depois vocês vão fazer, pelo menos um. Marca a gente, por favor. Sim, nós queremos. Depois nós vamos fazer. Então, gente, já passou de 1 hora de bate-papo. Mas não é 3 horas, o. E precisamos finalizar, então vamos fazer mais uma rodada. O Júnior puxa aí, não sei se quer. Ou já quer, já vamos fim. Já falou bastante. né? Eu acho que, na verdade, eu tinha as perguntas aqui, mas a gente passou por elas de uma forma dentro de outras perguntas, né? A gente foi teorizando aqui. Cara, sei lá, fluiu, viu? Foi, né? Foi ao natural. É que nem eu comentei no início, eu falei no início aqui pra elas
de que eu tinha algumas perguntas, mas na verdade os assuntos iam surgir e dentro dos assuntos iam surgir as outras perguntas e foi o que aconteceu. Sim. Aqui eu posso dizer que foi por experiência própria, porque nos outros episódios era exatamente assim, sabe? E eu quero agradecer muito, muito, muito por vocês terem vindo, ter Mesmo. participado aqui, entregar o conteúdo de vocês, né? Uhum. Vim aqui, né? Desenvolver essa massa cefálica. Queimar Bem um pouquinho, importante. bem importante. Desenvolver Agradecer a nossa muito. mentalidade flexível, né? Fazer coisas novas é um ponto que a gente desenvolve. Isso então, aí. Se fazer desafiar, coisa, né? Coisas novas. Então a gente também agradece, foi um prazer, né? A gente Com adora certeza. fazer coisas até isso é uma pergunta que a gente faz, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? O nosso é Né? hoje. O nosso Então é a primeira vez que nós hoje. vamos fazer podcast. Esperamos que não seja a última, né? Não, vamos. E Acho que fica o convite pra gente para os próximos episódios. A gente vem, de repente, com assuntos mais. Agora foi algo mais amplo, porque era o intuito. dá uma né? palhinha, né? Agora tem que Eu aprofundar. acho que vocês têm com certeza assuntos para fazer N's, né? Fica aqui a ideia, né? De vocês daqui a pouco criarem um podcast. Nós já de estamos vocês pensando, mesmo. com certeza. Porque assunto vocês têm. Sim. Muito. Isso aí. Com certeza. E como é que acha, então, a Virtude nas redes sociais? Ixi. Ou o perfil pessoal, como vocês falaram, tava... Tu sabe o Instagram da Virtude? Peraí, que eu vou ajudar vocês. É aqui, Virtude rapidinho. Desenvolvimento. Virtude Desenvolvimento no Instagram, né? E no Facebook também a gente tem. A gente tem o nosso canal Sim. no YouTube, né? Ah, legal. Sim, Nosso os nossos videomaker está perfis aqui. profissionais também. Perfis profissionais e pessoais, é tudo junto, gente. Não tem separado. Isso era um assunto que eu queria entrar sobre os conteúdos que vocês fazem e tal, porque decidiram fazer. Vamos ter Sim. que fazer uma próxima. A gente tenta fazer conteúdo para mostrar. Mas assim, pessoal, a gente vai deixar linkado, tá? Na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto nas ferramentas de streams lá, o Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, é onde que tem tudo. Tem linkado, vai estar lá na descrição os perfis delas. Isso, nos sigam. E sigam elas lá e perguntem sobre felicidade que elas vão induzir vocês. Podem mandar perguntas. Elas vão mandar a Vamos, receita, Vamos influenciar. Elas não vão Podem passar. perguntar, mas não esperem respostas assim. objetivas. Momentâneas Simples. também. E momentâneas, né? Assim, não vai acontecer. Legal, Que legal. bom. Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Qual que nós estamos aqui? Aqui. Ali Aqui. lá. Quero agradecer você que ficou até o final. Agradecer mesmo. Porque se tu chegou até aqui, é porque o conteúdo valeu a pena pra E você. tu não perdeu Então, nada de útil. E eu Foi muito sempre bom. tenho, mais uma vez, eu sempre falo, vou falar aqui, mas eu sempre agradeço pelo tempo. Obrigado por disponibilizar o teu tempo. Hoje é tão raro, né? As pessoas disponibilizarem o tempo para escutarem outras pessoas, buscar conhecimento. Tu conseguir a atenção das pessoas, então muito obrigado pelo seu tempo. E era isso. Alguma coisa? Até um próximo. Até o próximo. Obrigado e Valeu. fomos! Tchau! Tchau, tchau.